Olá, seja muito bem-vindo ao programa Gente que Move, um programa voltado para falar sobre projetos que fazem o mundo girar de um jeito mais justo, mais solidário e principalmente mais humano. Hoje nós vamos falar sobre organizações que cuidam de pessoas em diferentes fases da vida, com diferentes necessidades, mas com uma coisa em comum: a vontade de fazer o bem do jeito que dá. Mas antes de mostrar essas histórias, a gente quis ouvir o que as pessoas pensam sobre isso. Porque no fim das contas, todo mundo tem uma ideia sobre o que é ajudar e talvez até um sonho escondido de fazer mais por alguém. A gente veio pra rua e fez duas perguntas bem simples, mas que dizem muito. O que é ajudar para você? Ajudar é ver uma pessoa que está em estado de vulnerável, né? Uma família que seja que não tem condições e você ir ali prestar apoio para a família. Acho que ajudar é uma responsabilidade de todos nós, quanto sociedade, para ajudar em alguma coisa, tanto na sustentabilidade quanto das pessoas que nos rodeiam. Ajudar é quando você está vendo que uma pessoa está numa situação pior do que a sua, mesmo que você não esteja numa situação tão boa, e você pode dar uma mão que aquilo possa fazer uma diferença na vida da pessoa. E se você fosse criar uma ONG, ela seria sobre o quê? Teria arrecadação de comida. Seria alguma coisa ligada à minha profissão como engenheiro agrônomo em termos de sustentabilidade ambiental, cuidar e preservar do meio ambiente. Uma ONG para ajudar animais. E é aí que entram as ONGs. Vamos entender melhor o que são, como surgem e por que fazem tanta diferença. Você já parou para pensar no papel das ONGs na sociedade? O que são elas, como funcionam e qual é o verdadeiro impacto que elas têm? Hoje nós vamos esclarecer esses pontos e apresentar como essas organizações fazem a diferença no nosso dia a dia. As organizações não governamentais, as ONGs, são entidades independentes que atuam em diversas áreas, como educação, saúde, meio ambiente, direitos humanos e desenvolvimento social. Elas não visam lucro, mas têm um propósito claro de promover o bem-estar coletivo e a justiça social. Essas organizações operam de forma autônoma, mas muitas vezes dependem de parcerias com governos, empresas e indivíduos para garantir os recursos necessários. Elas são essencialmente articuladoras de soluções para problemas não totalmente atendidos pelo setor público ou privado. O funcionamento de uma ONG vai muito além das ações voluntárias. Existe uma estrutura sólida de gestão, com planejamento, execução de projetos e monitoramento de resultados. Essas organizações são guiadas por um planejamento estratégico que visa maximizar o impacto social, respeitando normas legais e garantindo a transparência. Para alcançar seus objetivos, as ONGs buscam fontes de financiamento variadas como doações, editais públicos, parcerias privadas e eventos. Toda a arrecadação é dirigida para a execução de seus projetos e, por isso, a gestão financeira precisa ser rigorosa, além de garantir a prestação de contas e a fiscalização de atividades. Mas não são só as grandes organizações ou os gestores que fazem as ONGs funcionarem. Todos nós, de alguma forma, podemos contribuir, seja com o nosso tempo, conhecimento ou até mesmo com uma doação. Qualquer ato de colaboração é um passo importante para transformar a realidade de quem mais precisa. Você sabia que, além de fazer parte de eventos ou campanhas, muitas ONGs oferecem programas de voluntariado? É uma oportunidade incrível de conhecer de perto o trabalho dessas organizações e ajudar ativamente a causar um impacto positivo. Hoje nós entendemos um pouco mais sobre como as ONGs operam. Elas são fundamentais para a sociedade e o seu trabalho vai muito além do que vemos à primeira vista. Mas tem muito mais por trás dessas histórias. Na edição do Gente que Move de hoje, vamos conhecer os bastidores de cada uma delas, como a da ONG Semeando Amor, que tem um papel essencial em espalhar alegria e esperança para quem mais precisa, nossas crianças. Você já semeou amor? Essa é a proposta e nome da ONG. A instituição Semeando Amor foi criada em 2013, com uma iniciativa de levar atividades recreativas, usando principalmente a imagem do palhaço em casas de acolhimento. A instituição cresceu, levou seus trabalhos para hospitais e, em 2020, foi concretizada uma associação com o CNPJ. Atualmente, eles atendem, além dos hospitais, crianças de 2 casas de acolhimento infantil, a Criança Arteira e Fundação Iniciativa.
A instituição tem 2 projetos, a Semeando Risos e Semeando Futuro. Então hoje a gente tem 2 projetos dentro da instituição. Uma que é a Semeando Risos, que trabalha com a palhaçaria em ambientes hospitalares. Então a gente tem uma equipe de palhaços que vão em dupla e fazem essas visitas, né, para o paciente, colaborador e acompanhante. E a gente também tem a Semeando Futuro, que é a festa que vocês estão vendo aqui, que são para as crianças e adolescentes que nós atendemos através desse projeto. O que o Semeando Futuro promove? Aula de jazz, balé, teatro, artes visuais, arte-terapia, futsal, para que as crianças possam ter acesso de maneira gratuita e com qualidade a essas áreas. Em datas comemorativas, a gente tenta fazer algum evento, alguma coisa diferente. Uma das festas promovidas pela Semeando Futuro é a festa junina, que foi escolhida especialmente pelas crianças. Aqui temos os brinquedos, as atrações, algumas oficinas para as crianças das casas poderem participar. Para tudo estar pronto nos mínimos detalhes para a criançada, é preciso ter a ajuda de voluntários. Na ONG, existem 2 classificações de voluntários, os fixos e os pontuais. Jéssica é voluntária há 1 ano. Ela é uma das 49 voluntários fixos da instituição. Eu conheci a associação pela minha irmã, que ela conheceu a Letícia, né? Então ela conversou comigo que ia ser voluntária e eu decidi ser porque eu já tinha vontade, né, de investir um pouquinho do meu tempo em alguma coisa que eu achasse que poderia ser transformadora, né? Então, por exemplo, doar um pouco do meu tempo e buscar também essa troca, sabe? Então foi por causa disso. Já Laísa é uma voluntária pontual. E na Uniandrade tem um projeto de extensão, onde o professor distribui lugares para que a gente possa escolher estar indo fazer essa parte de voluntariado. Então, por isso que é pontual. Então, eles pedem e a gente vem ajudar daí. Para ser voluntária do Semeando Risos, é preciso se candidatar e passar por um curso de 10 meses de palhaçaria. Já para o Semeando Futuro, são abertas vagas nas redes sociais e uma reunião de como se comportar já é o suficiente. Para a instituição se manter e conseguir levar atividades para as crianças, é preciso do apadrinhamento. Na Semeando Futuro, a gente tem um projeto de apadrinhamento. O que é esse apadrinhamento? São pessoas que doam R$30 mensais para custear o valor mensal daquele projeto. Então a gente remunera os profissionais com essa verba, compra material necessário com essa verba. Então todo esse dinheiro que entra para custear essas demandas, né? Tem criança mesmo? No próximo VT, nós vamos conhecer a história da Associação Santa Rita, de Ponta Grossa, um grupo de senhoras que se uniu com um propósito único: arrecadar e doar roupas, alimentos e itens de higiene para maternidades, asilos e creches carentes. A Associação Santa Rita de Cássia de Curitiba presta serviços para crianças, idosos, maternidades e hospitais, oferecendo seu trabalho com muito amor, caridade e empatia para garantir o bem-estar e saúde de todos. A Associação de Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia nasceu com o objetivo de prestar uma assistência a instituições que abrigam crianças, adultos, idosos, com dificuldades em todos os sentidos. Principalmente as dificuldades materiais que essas associações enfrentam, porque muitas não têm nem verbas governamentais, elas vivem mesmo de doações. Santa Rita foi fundada por aqui no Paraná, vem de Ponta Grossa. E há mais de 70 anos, um grupo de senhoras se reuniu, tendo como objetivo fazer esse tipo de assistência social, mas sempre tem a ver com a parte religiosa também. Somos quase 100% católicas e temos muita ligação com a Igreja Católica. Mas essas senhoras se reuniram e aos poucos elas foram se dispersando e fundando outras oficinas. E aí partiu delas e de todas as pessoas que se engajam nesse trabalho, começar a produzir
as coisas também. Tanto que hoje em dia a gente produz toda a parte de casaquinhos de lã, mantas, mantinhas, usa-se muito soft hoje em dia no inverno, né? Porque é uma coisa daí relativamente fácil, que não adianta a gente fazer uma quantidade muito pequena, porque as maternidades, por exemplo, nascem 20, 30 bebês por dia. Claro que a gente não consegue suprir toda a necessidade, mas a gente ajuda no que é possível. As integrantes do grupo realizam bazares com peças doadas, e esses bazares são realizados com muito amor e carinho por elas, e o dinheiro recebido vai para instituições e entidades que são cadastradas na Santa Rita de Cássia. A direção-geral recebe das creches, das entidades, os pedidos mensalmente e repassa, e essa diretoria-geral tem a função de distribuir também, porque quando vem um pedido muito grande de comida, de roupas, de material qualquer que seja, a geral divide isso entre 2, 3, quantas oficinas forem necessárias para poder suprir esse pedido. Bom, por exemplo, nós ajudamos também maternidades. Nós fazemos muitas das peças que são destinadas às maternidades, mas também nós temos parceiros que fabricam as peças de malha, os pijaminhas de malha, essas coisas que a gente manda, que não somos nós que fazemos. Somente no mês de maio, a Oficina Santana distribuiu mais de 900 quilos de alimentos e outros materiais para as instituições cadastradas. Cada oficina se reúne pelo menos uma vez por mês e nesse dia são discutidos todos os assuntos, são discutidas as entidades que vão receber as doações e cada mês a gente tem como objetivo um tipo de doação. Agora em agosto, por exemplo, vai ser de materiais de higiene para os velhinhos do Tarumã, do Recanto Tarumã. Em outubro, as doações são dirigidas mais para as creches, mais para as entidades que cuidam de crianças. É muito legal a hora que você chega numa creche, por exemplo, que aquela criançada fica feliz. Se leva um brinquedinho para cada um, não precisa ser uma grande coisa. Se levam lanche e tal, eles ficam felizes. É uma gracinha. Agora imagina você poder ter comidas fresquinhas na sua casa, totalmente gratuitas. Com o apoio do SEASA, a ONG Amujote, que distribui frutas, legumes e verduras para quem mais precisa. Uma corrente de solidariedade que tem mudado vidas. Estamos no Tatuquara, um dos bairros mais populosos e periféricos de Curitiba. Com mais de 110 mil habitantes, a região ainda enfrenta desafios estruturais, mas é também marcado pela força da comunidade. A principal avenida do Tatuquara corta o bairro que mais cresce na cidade. Entre ônibus, comércios e o vai-e-vem dos moradores, ela reflete o ritmo de uma periferia que pulsa resistência e solidariedade. A iniciativa é da Associação Amujote, que em parceria com o SEASA recolhe alimentos ainda próprios para o consumo e distribui para quem mais precisa. Um dos principais responsáveis por esse projeto é Fábio de Jesus, vice-presidente da associação. Eu sou Fábio Jesus, sou vice-presidente da Associação de Moradores Jardim da Ordem Tatuquara. Aqui nós desenvolvemos um projeto em parceria com o Banco de Alimentos do SEASA, no qual nós atendemos toda semana mais de 1.200 famílias com frutas, verduras, fazendo com que o alimento chegue realmente na mesa de quem precisa. Todo esse alimento que é recebido pelas famílias aqui da nossa associação, ele se reverte também em renda, pois a família não precisa estar gastando para comprar verdura e com isso ela pode estar pagando uma conta de luz, uma conta de água, refletindo realmente dentro da sua própria casa. Nós somos aqui em 12 voluntários na nossa associação de moradores. Nós temos também outros projetos que englobam a Associação de Moradores Jardim da Ordem Tatuquara,
como distribuição de roupas, projeto de desarmamento infantil, troque sua arma de brinquedo por um brinquedo de verdade, encontro de idosos, no qual nós atendemos mais de 200 idosos anualmente em um encontro no Pesque-Pague do Dudu, aqui perto da associação. E esse trabalho ele é 100% voluntário. Nenhum de nossos apoiadores eles recebem alguma coisa para isso. Pelo contrário, destinam seu tempo, tiram do próprio bolso para atender a nossa comunidade. Quanto mais a nossa comunidade cresce, quanto mais a nossa comunidade está melhor, isso reflete também dentro do nosso ambiente familiar. Uma das beneficiadas pela ação é a dona Edna, moradora do Jardim da Ordem. Ela conta que a doação chega em boa hora, ajudando na qualidade de vida e também no alívio do orçamento. Tudo bem, eu sou aqui do Moradias Jardim da Ordem, onde sou favorecida com o banco de alimento do SEASA. Quando chega o caminhão do banco de alimento, né, daí data, o horário, tudo certinho, vai um representante por casa, cada um pega a quantia necessária para os seus familiares, enfim, é bem distribuído. Só tenho que agradecer o projeto, um projeto muito favorecível aos familiares, ajuda muito na qualidade de vida, na economia e, enfim, parabenizo o pessoal dessa associação e que permaneçam, né? O que precisar da ajuda da população pode contar com a gente. Valorizando a alimentação, educação e o esporte, a Associação Amujote lidera vários projetos no bairro. A proposta é fortalecer a comunidade e oferecer mais oportunidades para quem enfrenta a desigualdade de perto. Já o projeto social Papo do Rei tem como objetivo levar o acolhimento e a ajuda para pessoas em situações de vulnerabilidade. No meio da rotina agitada de Curitiba, um grupo de voluntários escolheu olhar para o outro e fazer a diferença. Papo do Reino é um projeto social que leva apoio, escuta e acolhimento para pessoas em estado de vulnerabilidade. Trazer um bem-estar para as pessoas é trazer um momento, proporcionar momentos bons para as pessoas. É gratificante quando você encontra, que nessa semana a gente encontrou uma pessoa na rua, maltrapilho, frio, sujo, e a gente poder dar uma roupa e a pessoa sair ali vestido, com um sapato, com uma roupa, então eu acho assim, o sentimento de gratidão é muito grande. O trabalho é 100% voluntário. As campanhas de arrecadação e ação social são possíveis graças às parcerias e doações. A gente começou o projeto Papo do Reino já há alguns anos, agora que a gente efetivou, mas a gente começou lá em 2011, começamos com um grupo menor de pessoas, levando alimento para a rua, para pessoas em situação de rua. A gente, principalmente profissionais, mas quando a gente vai fazer o evento, a gente sempre busca, ou na organização, se for uma igreja, ou enfim, onde for, a gente busca as pessoas que são voluntários ali, naquela instituição, para que eles desempenhem esse desejo de fazer trabalho social. É uma forma de estimular pessoas a acreditar e trabalhar com a gente no projeto. A gente trabalha muito com, por exemplo, pessoas em corte de cabelo, barbeiro, manicure, neuropsicopedagoga, psicólogo, advogado. Hoje a gente tem nutricionista, então são vários profissionais, mas todos eles voluntários. O trabalho vai muito além do apoio material. A escutativa e o apoio emocional fazem parte da missão deles. Em situação de rua, a gente leva alimentos, a gente leva roupa, a gente leva coberta, e a gente tenta, de repente, conseguir encaminhamento para essas pessoas a uma casa de recuperação. A gente também tem o dia D, que a gente pega essas pessoas em situação de rua e leva para um lugar, uma igreja geralmente, e a gente faz todo um processo de corte de cabelo, olha a ficha da pessoa, se tem algum problema jurídico, para de repente poder dar um auxílio. Em meio a tantas dificuldades, o que move o projeto é transformar vidas. Uma iniciativa que mostra que com pouco é possível sim fazer muito. Então a gente está montando agora uma estrutura onde a gente vai ter consultório e ali vai ter psicólogo, neuropsicólogo, então para atender criança, atender famílias, atender pessoas necessitadas. Do Reino, assim, para os próximos anos, uma instituição que pode crescer muito e pode levar amor, pode levar o evangelho
assim, falar de Jesus e ao mesmo tempo, e também o serviço, principalmente o serviço profissional junto à comunidade. As ações acontecem em praças, dentro de vans, em pátios de espaços religiosos e até em frente a hospitais. Locais improvisados, mas que se tornam cenário de acolhimento, escuta e cuidado para quem enfrenta a dura realidade da vulnerabilidade social. A Associação Beneficente Curitibana, a ABC Vida, realiza projetos que vão do incentivo ao primeiro emprego até atendimento odontológico de graça para as comunidades. Com foco em acolhimento, capacitação e inclusão, a instituição atua para promover mudanças completas na vida dessas pessoas. Vamos conhecer de perto o trabalho dessa galera? O ABC Vida é uma organização de referência na promoção social através de ações de compaixão e justiça, que transformam pessoas com acolhimento e amor. A ABC Vida é uma organização da sociedade civil, então ela é uma OSC, ou ONG como ela é popularmente conhecida. Ela começou como um projeto da Igreja Batista do Bacaxiri, mas que ao longo do tempo foi crescendo e se estruturando, se tornou muito grande, por isso teve essa necessidade de se formalizar como uma OSC. A ONG tem como público-alvo mães gestantes em vulnerabilidade social ou que acabaram de sair da maternidade, crianças recém-nascidas, crianças de 0 a 12 anos, adolescentes de 14 ou mais anos, moradores de rua, migrantes, pessoas desabrigadas e idosos. Os principais são o Programa de Aprendizagem Profissional para jovens e adolescentes, o Programa Educa, que é um serviço de convivência para crianças lá na Vila Zumbi, em Colombo. Nós temos o Programa Qualificar, que é a capacitação profissional inicialmente para egressos do sistema prisional, mas hoje também a gente atende refugiados, e o Movimento 60+, que é um serviço de convivência para pessoas idosas. Além disso, os jovens que participam dos cursos da ONG também ajudam na decoração do local, como, por exemplo, na pintura de quadros. No Qualificar, então, é a capacitação profissional. A grande maioria dos cursos são na área de estética e beleza, porque são áreas que têm constante demanda. Então, ele tem um módulo de empreendedorismo e se ele se identificar com o trabalho, se ele se sair bem, ele pode empreender, pode atender na sua casa, num espaço menor, e assim a gente quebra aquela barreira de um preconceito numa entrevista de empregos. A maior dificuldade é conseguir recurso para manter toda a estrutura funcionando. Para que tudo isso aconteça, a gente tem 22 funcionários, né, todos registrados, todos aqui trabalhando. Então é o manter tudo isso financeiramente. A gente recebe doações, a gente faz captação de recurso público, a gente faz parcerias com empresas. As empresas que contratam os aprendizes aqui conosco, eles têm uma taxa administrativa que eles pagam, que nos ajuda a manter toda essa estrutura que a gente tem nos programas. Nós temos vários títulos que nós recebemos, né? E isso alegra muito a gente ter esse reconhecimento, mas os maiores títulos que a gente tem, o que mais tem valor para nós são as vidas transformadas. Então nós temos vários casos de sucessos, pessoas que chegaram refugiadas aqui sem falar nem o idioma. Então nós ensinamos português, nós demos cestas básicas e hoje a pessoa pode voltar aqui como uma palestrante, falando o idioma, formada com nível superior. Então essas vidas que são transformadas, isso é o que faz o nosso trabalho valer a pena. A contribuição ela é super bem-vinda, né? Então tanto como um voluntário, às vezes a pessoa tem uma capacitação, tem uma formação, ela pode contribuir no desenvolvimento dos jovens, pode ser a doação financeira, pode ser um apadrinhamento de uma das nossas crianças, pode ser até a destinação do imposto de renda, que é um valor que a pessoa já pagaria, então ela consegue destinar um valor para nós. Então as possibilidades são inúmeras e sempre surgem novas possibilidades, né? Para se envolver, ela tem mais informações no nosso Instagram, né, o ibb.abcvida, mas todo mundo que se interessa e quer participar, a gente convida a vir até aqui, a gente explica em detalhes o funcionamento, como acontece, porque não basta só a pessoa querer, né? Se a pessoa se comprometer, a gente vai contar com a atuação, com a participação dela. Então tem que ser uma decisão muito bem definida, a pessoa saber que ela se comprometendo, a gente vai contar com a participação dela. Então a gente chama até aqui, explica em detalhes, conversa, mostra um pouco da realidade, para que ela possa sentir se é aquilo mesmo que ela quer fazer e aquela é a forma que ela quer contribuir. Assim, a ONG desenvolve suas ações para que os resultados sejam alcançados de forma eficiente, focando em parcerias estratégicas e também buscando tudo isso com muita responsabilidade social.
Nesse episódio, nós conhecemos pessoas e organizações que atuam para transformar as realidades com ações concretas e trabalho coletivo. ONGs que acolhem, alimentam, educam, resgatam e, acima de tudo, acreditam no poder da solidariedade. Porque fazer o bem não é sobre quantidade, é sobre impacto. E cada gesto conta. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui e a gente te espera no próximo episódio do Gente que Move.